encontrou ninguém e agora está na hora dele caminhar com essa placa para ele também encontrar outras pessoas, enfim, no caminho. Essa outra camada, essa outra dramaturgia de quem está assistindo, ou só passante, né, ou aquele que está passando e vê essa massa passar, ou então pessoas que acabam acompanhando, mesmo sem ouvir o áudio, acompanham até o final do trabalho, porque de fato é uma intervenção, né, é uma cisão cirúrgica no cotidiano das pessoas, né? A gente caminha em procedimento câmera lenta, tem um momento em que a gente para no espaço público, a gente delimita o espaço público, a gente faz uma festa, a gente serve vinho, a gente tem música, as pessoas dançam no espaço público. Então as pessoas, no momento da festa, as pessoas acabam entrando e acabam indo com a gente até o final. Saindo da festa, a gente tem um momento que a gente ressignifica o divisor, que é aquele lençol da Lígia Pape, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. É um lençol branco, né, que ela utiliza, mas como a gente trabalha nos centros urbanos, e é isso que nos interessa, são essas relações, a cidade enquanto local de encontro fortuito de pessoas, esse espaço nos interessa. A gente trabalha com materiais urbanos, então a gente vai trabalhar com plástico, né? O lençol da Lígia Pape, o divisor, não é mais um tecido, é um plástico gigantesco, com buracos, as pessoas entram, só ficam com a cabeça do lado de fora, então isso também é um parangolé gigantesco, né, que caminha por essa via pública. Nesse momento é um momento que a gente anda com uma caixa de som, com um som de mar, esse mar que vocês ouviram aqui quando vocês entraram, que invade a cidade. Então as pessoas que estão olhando essa estrutura estética do lado de fora, elas também estão ouvindo esse mar adentrar a cidade. E várias passagens que também não nos interessam o que é ficção, o que é realidade, porque a gente já cruza essas narrativas e cruza essas possibilidades de dramaturgia. Mas para falar sobre tudo isso, assim, eu trouxe esse vídeo porque eu trouxe a frase anterior, que é uma convocatória, né? Procura-se ninguém não tem sentido se não tiver o espectador, assim como a arte relacional dos meninos. Se essa arte fosse minha, se a minha arte fosse sua, se a sua arte fosse minha, se essa arte fosse nossa, não tem sentido se não houverem os espectadores, se não houverem as crianças, assim como 10 minutos para você, que só tem sentido quando o outro está ali. E momentos muito particulares e muito singelos, né? No Brasil, a gente tem alguns coletivos que já trabalham com arte relacional nessa natureza, de um para um, de potencialidades poéticas muito particulares e subjetivas, assim, como, por exemplo, como chama aquele de São Paulo? O Povo em Pé, Dodecafônica, né, assim, a própria Tânia Alice, né, que é professora de performance da Unirio, ela trabalha dentro dessa natureza, né, mas que também ela já está expandindo um pouco mais, né, quando é que isso se transforma em espetacular, né, então é importante a gente refletir sobre isso. Mas eu gostaria de começar a dar sequência nessa fala, falando justamente do que Spinoza chama de potência e ética da alegria, que ela é muito, muito forte nesse tipo de acontecimento em que a gente está falando aqui, né? Porque está para além de um espetáculo, ele se dá para a experiência. A gente estava dizendo aqui agora como é difícil a gente registrar esse tipo de trabalho, né? Eu tenho participado de curadoria, de festival e tal, e é sempre muito difícil, porque quando eu me deparo com o material assim, eu falo, ai, que bom, que bom. E aí eu luto até o fim para que esse material entre, porque o espaço do festival é o espaço deste tipo de trabalho, de reflexão desse tipo de trabalho. Porque quando eu pego o material em mãos e aí eu escuto as pessoas dizendo, mas eu não entendi, mas não estou entendendo, não entendi nada. Então, mas não é para você entender mesmo. É um trabalho que se diz pela experiência, e se dá pela experiência. Né? Não é um espetáculo de teatro com uma câmera parada que eu sei o começo, o meio e o fim, né? Lógico que é sempre uma aposta, é sempre pagar para ver. Pode ser que seja muito ruim, mas que também ok, o espaço dos festivais é para isso, né? Essas materialidades têm que estar. Pode passar, por favor. O Spinoza vai nos descrever. Nossa, gente, eu nunca falei com um negócio desse tamanho, com um slide desse tamanho. Eu tô aqui, ó, é Deus,
aqui, né? Meu Deus! Então vamos lá. O Spinoza, que é um filósofo, tem um livro dele aqui, que se alguém quiser ver, que é muito bacana, a Vanessa me deu de presente. Ele vai descrever 3 graus de potência numa obra, né? E é aí que eu retomo um pouquinho que eu comecei a falar lá atrás, que a Companhia da Não Ficção ela vem um pouco na contramão do que o Nicolas Bourriot vai falar das artes visuais, e a gente tenta trazer isso para o teatro, né? E o Spinoza, lógico que ele vai falar isso dentro das relações humanas, ele vai falar isso dentro da filosofia, dentro de um parâmetro social, mas que essas potencialidades de alegria, elas podem nos servir de instrumentais de trabalho, de análise, de fomento, dentro de um espetáculo, inclusive de teatro, né? Tem umas pessoas que vão chamar de graus de intensidade, né? Mas esses graus de intensidade são os graus de potência que o Spinoza vem falar pra gente. Ele vai descrever 3 graus de potência. O primeiro grau de potência, ele vai dizer que são as estruturas de poder, né? Pode ser muito cabeção que eu estou falando agora, mas não é não, a gente vai chegar. Ele vai falar que o primeiro nível é o grau mínimo de potência, que são as estruturas de poder. E ele vai dizer de forma muito radical que subentende-se que os padres, tiranos políticos são tristes porque são poderosos, eles entram no grau mínimo de poder. Ora, quando eu leio isso, eu lembro também de Carmelo Beni. Carmelo Beni, dentro do livro aquele Teatro de Menos, do Deleuze, ele traz um exemplo de identificação de poder numa obra de teatro. E ele vai montar Romeu e Julieta. E ele diz, eu não quero montar Romeu e Julieta dentro dessa estrutura. É preciso que, Zeame, né? É preciso que eu fale aos cultos, desça a poeira e fale aos incultos. E é isso que a arte relacional faz. Fala nesses 2 lugares, não níveis, mas nesses 2 lugares, de um mesmo modo, mas um modo que chega e que convoca o outro. Ele diz, eu preciso identificar nesta obra as estruturas de poder, porque nada está aparecendo, só aparecem Romeu e Julieta. Então ele identifica na obra Romeu e Julieta como sendo a grande estrutura de poder na obra Romeu e Julieta. E ele retira os nubentes, os apaixonados, que todo mundo acha que fala sobre amor, mas na verdade não fala sobre amor essa peça. Essa peça fala de assassinato, fala de precipício, né? Fala de um monte de coisa, né? Tipo, o amor tá lá, tá, não sei o que, é o fato da gente romantizar tudo isso. Eu acho que Shakespeare, né? Enfim, e ele retira Romeu e Julieta enquanto estrutura de poder. Ele fala, ok, retiro. O que aparece? Todo o resto. São essas histórias que me interessam contar. Aparece a história da Ama, aparece o Teobaldo, aparece do Mercúrio, aparece tudo. Que incrível! Então é com essa galera que eu quero falar, né? Essas estruturas de poder. Quando a gente vai trabalhar arte relacional, a primeira coisa, para mim, é identificar essas estruturas de poder. Não teria porquê a gente trabalhar sobre a Odisseia agora, isso é muito subjetivo, tá? Porque dentro da Companhia da Não Ficção. E contar a história de Odisseu. Sendo que Odisseu é uma grande estrutura de poder. Inclusive, um dos grandes modelos patriarcais na formação da sociedade ocidental, né? Então, ok, então o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com a experiência dele. Que a viagem vira, talvez, uma personagem, né? Vira um trajeto, enfim. E ele vai falar isso, vai falar que está na forma social, né? E vai falar que todas as estruturas de poder, elas pertencem ao grau mínimo de potência. Mas que, paradoxalmente, esse grau, onde existe proibição, também existe desejo. Então, também é importante que essas estruturas de poder existam para que elas sejam identificadas, né? É um círculo, né? A gente não precisa abolir nada. É importante que as estruturas existam, mas é importante que elas sejam revisitadas a todo momento, né? Pode passar, por gentileza. O segundo grau de potência que ele vai chamar é a alegria enquanto
Ele vai dizer que o reconhecimento dessa potência, ele gera alegria, então a gente está falando de ética, a gente está falando de afeto, a gente está falando de corpo. Oi, seja bem-vindo. Né? Nesse grau máximo de potência, é o momento que ele vai falar de corpo, ele vai falar de espaço. No grau mínimo de potência ele não fala isso, porque o poder, ele tira a potencialidade de corporeidade, a possibilidade de corporeidade, ele tira a possibilidade de relação, né? Ele tira a possibilidade de fomento. Ele vai falar de corpo, de ética, de afeto, nesse grau máximo de potência dele, né? E ele vai falar que esse grau máximo de potência é a capacidade que a gente tem de uma vida uma vida intensiva, né? E que o devir, ele também gera. É importante que a gente não defina. É importante que estejamos sempre em devir, né? Eu imagino como deve estar sendo para vocês, depois eu queria até que vocês falassem um pouco como está sendo trabalhar isso para crianças, com crianças, né? Que é diferente também, vou corrigir, não é para, é com. Então isso geram outras camadas dramatúrgicas. Como deve alterar essas dramaturgias internas que vocês têm, né, dentro do trabalho. Pode passar, por favor. E o terceiro grau de potência é o grau excedente de potência. Ele diz que esse grau excedente de potência a gente encontra na arte, né? Ele vai dizer que o encontro da cor perfeita, do movimento perfeito, da palavra perfeita, né, da prolongação da voz perfeita, da entonação perfeita, seja em que linguagem for, ele gera uma potência de vida. É o que gera o reconhecimento do artista como artista. Mas esse grau excedente de potência também pode levar à loucura. Foi o que aconteceu com Van Gogh. Eu coloquei aqui com Van Gogh. Van Gogh já tinha descoberto quase tudo. A mistura das cores, que dava uma terceira, uma quarta, uma quinta cor. As telas já eram incríveis. Era preciso que aquilo se saísse, que aquilo se transformasse em terceira dimensão e ele corta a orelha. Então, por que eu trago isso? Porque a gente pensa muito pouco sobre isso, os diretores, os atores, pensam muito pouco sobre os graus de intensidade e de potência de uma obra. Qual é o limite? Qual é o limite de afeto? Estou falando de afeto, uma coisa bonitinha. Raiva também é afeto. Todo tipo de afeto. Qual é o nosso limite? E ele vai dizer que esse grau máximo de potência pode levar à loucura, porque muitas vezes ele é potente demais para um indivíduo só. E aí a gente entra naquela coisa, beleza, é aquilo que a gente não consegue ver sozinho. A gente precisa sempre do outro. É o que aconteceu com Van Gogh, ou com Beethoven, que perdeu a audição e se encontrava muito triste, depressivo. E aí, de repente, ele pega um texto e ele vai ler esse texto, entra no quarto, lê esse texto e ele sai na sala da casa e diz: eu encontrei essa potência, eu encontrei a alegria. E ele vai e compõe a 9ª Sinfonia, surdo. São níveis de potência, né? E ele diz que esse grau excedente de potência, às vezes ele é tão grande que ele leva à loucura, e a loucura leva à morte, e aí a gente volta de novo no grau mínimo de potência. Por isso que eu disse, é um círculo. Qual é o limite entre o grau mínimo, o grau máximo e o grau excedente numa obra? A arte relacional trabalha com isso. É muito fácil a gente perder a mão. É muito fácil, né? A gente não busca o equilíbrio nesses graus de potência, porque o equilíbrio ele também gera poder e ele também gera uma estruturação, um sistema que volta pro grau mínimo de potência. O que a gente quer, o que a gente precisa é partir do desequilíbrio e entender o que a gente faz desse desequilíbrio e compreender que não existe controle de tudo dentro de uma arte relacional, dentro de um acontecimento relacional. A partir desses graus de potência, a gente desloca a ideia de espetáculo e a gente entra na ideia de acontecimento, onde todos são convocados
E aí eu queria fazer uma outra observação. Muitas vezes a gente faz uma arte relacional, um espetáculo participativo, e a gente convoca o outro para participar, mas ele tem regras para participar. Só pode participar dentro das minhas regras. É louco a gente pensar nisso, né? Que acaba reproduzindo o sistema social. Então, trabalhar a arte relacional é muito difícil, principalmente por esse fator. Porque a gente cria um trabalho que é relacional, mas a gente já cria um modo do cara se relacionar. Se ele sair disso, ele saiu, não, senta aí. Você não entendeu nada. Você não entendeu a proposta. Né? E aí, qual é o limite? Por favor. Aí já está super lá em cima. Já sabe o que tem que fazer. Deleuze Guattari vai falar que a arte é um bloco de afetos e perceptivos. Eu achei tão importante trazer essa fala deles, principalmente por ser um bloco, né, onde está tudo junto, né? Está tudo respirando junto. Por favor, o próximo vídeo, por favor. Estou indo muito rápido, estou indo muito devagar. Essa palavra acontecimento, ela também é dos anos 60. E que ela vem ganhando... na verdade, assim, ela não está dentro do teatro, né? Ela está mais ligada às artes visuais, mas às artes visuais. E a palavra acontecimento é daquilo que continua reverberando, né? Vem disso, assim, continua reverberando, que não se encerra. Quando a gente aplaude, a gente encerra. É quase como um ritual, né? O ritual, ele continua reverberando. Esse trabalho também parte da Odisseia. Aí a gente trabalha a figura da Penélope. É um coro de 7 homens e uma mulher. A gente já está ampliando isso para outras mulheres. Os homens caminham com corações reais de porcos, com pérolas congelados na altura do peito, que conforme dura 4 horas essa intervenção, essa performance urbana. Conforme vai descongelando, as pérolas vão caindo ao longo do caminho. A performer, a mulher, ela não utiliza o coração congelado. Os espectadores são convidados a passar por uma experiência auditiva com relatos reais e ficcionais de mulheres que foram torturadas na ditadura militar. E a gente trabalha em via pública com o conceito estético da Comissão de Escola de Samba. Então existem várias configurações estéticas, espaciais, corporais, e que elas vão se diluindo a partir do momento que existem essas relações, essas micro-utopias no espaço urbano.
Obrigada. Pode botar no slide. Tá tudo bem, gente? Até aqui? Por favor, pode ir próximo, por favor. Para começar a falar de arte relacional em si, eu convoco esse termo que foi criado por Guattari, esse termo ecosofia, que ele chama de subversão da performance e revolução, que segundo Guattari partem de 3 registros ecológicos: do meio ambiente, ou seja, do espaço, da arquitetura, das relações humanas, das relações que são criadas e brotadas nesse espaço urbano, e das subjetividades humanas. Então ele parte do macro para o micro. Dentro dessa estrutura de macro e micro, também tem um autor que eu gostaria de convocar nesse momento, que é o Michel de Certeau. Ele vai falar do território. Ele vai falar que existem 2 maneiras de se investigar o território para uma ação. A ação estratégica, que é típico daqueles que maquinam uma guerra, ou seja, do olhar de quem investiga o território por um mapa. Então é o olhar estratégico. Então eu primeiro eu espio este território. E no segundo momento, pelo olhar tático, pela postura tática. Quando ele fala de tática, ele fala de corpo, ou seja, é o meu corpo neste campo minado, nesse território, né? Ele vai falar sobre esses 2 aspectos de se investigar esse território, né? Como é que a gente investiga a cidade? Para quem trabalha na cidade, é muito legal, super indico. Fora o Walkscapes do Francesco Careri. Francesco Careri tem um livro, ele é arquiteto, ele vem da arquitetura, e ele vai escrever um livro chamado Walkscapes, o caminhar como prática estética, e onde ele fala da importância de se caminhar, de se locomover pelo espaço, e ele vai falar das estruturas dos primeiros menhirs, ele vai falar do flanar pela cidade, né, de como é importante a gente caminhar pela cidade. E no segundo livro dele, que é bem fininho, ele vai falar da importância de parar. Então é muito bacana assim, o trabalho dele. Por que eu estou trazendo esses 2? Para falar aquilo que eu estava falando lá atrás, que nós ainda estamos caminhando a passos muito lentos. Eita, subiu. A passos muito lentos, enquanto artistas e no teatro. No teatro a gente não tem, enquanto linguagem, eu ouso dizer que o teatro ele não dá conta mais. E eu fiz uma pergunta no texto que eu mandei para a Aline: será que é ainda suficiente que a gente continue só montando textos teatrais de maneira incrível, de forma muito acertada e dentro dos padrões, e de uma leitura muito poderosa, de uma interpretação incrível? Será que isso ainda é o suficiente? Numa categoria ainda é. Mas eu acho que quando o teatro ele já é poroso, assim como não existe mais, a meu ver, mais pureza na criação. Está tudo muito vazado já, né? Está tudo muito contaminado, e aí a gente entra numa palavra que a gente fala tanto, mas a gente sabe tão pouco sobre ela, que é híbrido. A palavra híbrido significa sincopado, misturado, né? A Lúcia Santaede, ela vai falar disso, e ela vai falar de 2 configurações do híbrido. Ela vai falar de hibridação e hibridização. A gente também utiliza essas 2 palavras de maneira aleatória também, né? A hibridização é a mistura de orbitais. Hibridação é a mistura de espécies. Então, talvez a gente esteja muito mais próximo da hibridação do que da hibridização, quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de espaço, né? E a gente acaba não tendo instrumentais de análise mesmo, para esse tipo de materialidade. Esse tipo de materialidade que dá pela experiência e não somente pela estética. E aí a gente acaba
indo para antropologia, para todas essas questões. Essa revolução se aplica aos domínios moleculares, a gente está falando de corpo ainda, a sensibilidade, a inteligência, o desejo, ele vai falar disso. E ele vai falar sobre várias outras possibilidades de comunicação a partir dessa ecosofia, que é muito interessante a gente refletir sobre ela, assim. Próximo, por favor. A gente está falando de uma arte que está centrada no convívio, onde o fundamental é estar juntos. Tá, mas se